Quem não quiser que a imagem apareça na gravação, só desativa a câmera, mas essa gravação vai ficar só entre as pessoas que estão inscritas na aula. Continuando aqui o poema. Quando partires em viagem para Ítaca, faz votos para que seja longo o caminho, pleno de aventuras e pleno de conhecimentos. Os lestrigões e os ciclopes, o feroz Poseidon, não os temas. Tais seres em teu caminho jamais encontrarás, se teu pensamento é elevado, se rara emoção aflora teu espírito e teu corpo. Os lestrigões e os ciclopes, o irascível Poseidon, não os encontrarás, se não os levas em tua alma, se tua alma não os ergue diante de ti. Faz votos de que seja longo o caminho, que numerosas sejam as manhãs estivais, nas quais, com que prazer e com que alegria, entrarás em portos vistos pela primeira vez. Para em mercados fenícios e adquire as belas mercadorias, nácares e corais, âmbares e ébanos, e perfumes voluptuosos de toda a espécie, e a maior quantidade possível de voluptuosos perfumes. Vai a numerosas cidades egípcias, aprende sem cessar dos instruídos. Guarda sempre Ítaca em teu pensamento. É teu destino aí chegar, mas não apresses absolutamente a tua viagem. É melhor que dure muitos anos e que, já velho, ancores de volta na ilha, rico com tudo que ganhaste no caminho, sem esperar que Ítaca te dê riqueza. Ítaca deu-te a bela viagem. Sem ela, não te porias a caminho. Nada mais ela tem a dar-te. Embora a encontres pobre, Ítaca não te enganou. Sábio assim como te tornaste, com tanta experiência, já deves ter compreendido o que significam as Ítacas. Raquel, ela levantou a mão. Uma coisa que eu esqueci de pedir, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários que queiram fazer, a gente pede que a gente guarde aqui para o finzinho, para a gente poder ter um tempo de conversarmos todo mundo em conjunto, tá bem? Então, por que eu escolhi esse poema? Porque a jornada migratória, assim como a própria jornada da vida, né? As narrativas míticas, elas nos proporcionam uma espécie de... É uma metáfora, né? O mito é sempre uma metáfora que nos permite adaptar para a nossa própria história, né? Encaixar no nosso mito pessoal, na nossa narrativa pessoal. E a narrativa de Ulisses é a jornada do herói por excelência, né? E também ao longo do curso a gente vai ver que há uma diferença aqui para a jornada da heroína, né? A experiência... deixa eu só silenciar os microfones aqui. Renata, Oi. é que eu sei que você respondeu à minha pergunta Uhum. de ter a mão levantada, mas como é uma pergunta que se eu posso partilhar aqui, o link do vídeo que está a acontecer agora, então no fim depois já não ia fazer sentido. É só por isso. Tá bem. Depois a gente vai pôr o link do vídeo que a gente partilhou. Depois a gente põe o material todo no chat. Tá bem? Sim, mas era se eu podia, o que está a acontecer em direto, se eu posso partilhar com alguém que não se inscreveu. O link da sala? Sim. Sim, pode partilhar. Pode partilhar. Tá bom, Renata. Peço desculpa. Tá Com bem, licença. ok. E pedi para silenciar os microfones também. Deixa eu silenciar aqui. Dando seguimento aqui. Então, a escolha desse poema, né, para abrir aqui essa fala, é porque a jornada migratória, quando uma pessoa sai do seu lugar de origem ou do lugar onde ela já está habituada há muitos anos e vai para um lugar desconhecido, ela vai enfrentar todas essas perdas, ela vai enfrentar uma série de aventuras, né, de desafios, os ciclopes, a fúria de Poseidon, né, do inconsciente, todos os conteúdos inconscientes que a gente carrega, né, eles vão vir à tona nas nossas projeções, nas nossas paranoias, assim, aquela dificuldade de se adaptar ao novo ambiente, mesmo quando as circunstâncias sejam super favoráveis,
essa dificuldade de adaptação, ela vem desses conteúdos inconscientes, né? Vem do nosso senso de identidade. E acho que a grande metáfora aqui desse poema de Ítaca, né, é que Ulisses sai de Ítaca para regressar a Ítaca, mas não é a mesma ilha que ele encontra e ele já não é mais o mesmo que retorna. E a jornada migratória é precisamente isso, é um perpétuo sair de casa para voltar para casa. E esse voltar para casa é a nossa casa interna, né? Se a gente for pensar que todos nós temos algo a desenvolver nessa vida, seja lá o que isso for, e ainda que isso mude ao longo das várias etapas da vida, né? Mas tornarmos quem nós realmente somos, ou seja, passarmos a vida aprendendo a escutar a própria voz, é um processo que se intensifica sobremaneira durante uma migração, porque, e aqui para a gente falar de um dos meus módulos, que é a questão da identidade, né? A nossa identidade é formada pelas vozes dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas com quem a gente cresceu, do lugar onde a gente cresceu, nossa cidade, nossos amigos, os pais dos nossos amigos, enfim. Tudo aquilo é onde nós crescemos, e se uma pessoa nasceu e cresceu sempre no mesmo lugar, então o senso de identidade está muito forjado por essas referências. Quando acontece uma migração, é como se essas referências elas ficassem sem representantes no mundo externo, né? Essa pessoa carrega essas referências com ela dentro, né? A gente traz isso, mas os representantes do mundo externo, ou seja, nosso pai, nossa mãe, nossos parentes, nossa família, nossos lugares, escola, amigos, eles ficaram em outro lugar físico, geográfico, né? Então a gente só traz, só carrega a memória disso, né? Essas referências todas internalizadas. Então, na jornada migratória, a gente tem essa oportunidade de desenvolver ou de expandir, talvez seja mais uma expansão, uma transformação também, do nosso senso de identidade, ou seja, quem nós achamos que somos, a gente vai refinando isso. Ao longo da vida, idealmente, né? A maturidade é precisamente isso, a gente ir refinando um senso de identidade sem ser uma cópia, uma réplica das pessoas que nos criaram, né, e que nos educaram. Só que na migração é como se isso fosse um processo muito intensivo, né? Mesmo quando uma pessoa migra com a família, porque o ambiente é tão diferente, o choque cultural é tão diferente, os impactos, né, as adaptações são tantas, que essas referências elas ficam lá dentro, né? Fazem parte de quem nós somos, mas é como se elas fossem bombardeadas por novas referências, por novas informações, né? E então esse senso vai se expandindo, mas essa expansão ela é bastante dolorosa, porque ela vai confrontar, né, com muitas perdas, e a gente também, eu costumava brincar, né, às vezes conversando com a minha mãe, minha irmã, em chamada de vídeo, falando assim, nossa, eu só fui enxergar vocês com um microscópio depois que eu vim morar um oceano de distância, porque a gente passa a enxergar com um microscópio alguns padrões, alguns condicionamentos que a nossa origem implementou, digamos assim, né, programou na nossa cabeça, e só quando a gente tem o contraste da distância que a gente consegue ver assim com mais clareza. Um outro módulo, né, que eu vou trazer aqui no nosso estudo, a gente vai falar sobre migração e complexidade, né, no pensamento de Edgar Morin, esse filósofo poético, fofinho, bom velhinho, meu querido, meu xodó, porque a migração por si só é uma experiência complexa no sentido de são múltiplos fatores acontecendo ao mesmo tempo, em oposição e contradição, e o trabalho do migrante, né, para que possa fazer da experiência algo valioso para o senso de si, para o seu processo de subjetivação, de individuação, de desenvolvimento, é precisamente navegar nesses paradoxos todos, nessas contradições todas. Então, eu recorri ao pensamento do Morin para
para refletir sobre a complexidade, tanto na nossa contemporaneidade, nessa era planetária em que nós vivemos, em que essas fronteiras estão muito dissolvidas pelos meios de transporte, nem se fala, meios de comunicação, pela tecnologia, essa aldeia global que se formou, e que, se antes a gente tinha tribos muito bem identificadas nas suas características, hoje, nessa grande aldeia global, a gente tem um desafio de responder a pergunta que sempre fizemos, né? Quem somos? Mas hoje, com essa multiplicidade de referências e com uma certa padronização, muito característica do capitalismo também, e da nossa contemporaneidade, o processo de subjetivação, de nos tornarmos quem nós somos, ele está em permanente confrontação. E o pensamento complexo, né, ele vai propor, e eu acho que é a grande contribuição até para a clínica, né, porque a gente aprende em psicanálise que o sofrimento vem da nossa incapacidade de lidar com a ambivalência. Somos seres profundamente ambivalentes e a neurose vem precisamente de não tolerar a ambivalência, né? Ter uma mentalidade muito ou. E o pensamento complexo ele vem trazer uma mentalidade, uma atitude filosófica diante da vida de e. Né? Tenho saudades e também quero permanecer no novo lugar. Né? Amo minha família e também não suporto viver perto deles. Assim, essa ambivalência que também é muito inerente à vida do imigrante. Né? A procura por refúgio também. Morro de saudade do meu lar, mas meu lar não existe mais, né? Foi bombardeado, teve um desastre natural, enfim. Então, tem uma historieta que vai abrir, né, esse capítulo da migração e complexidade, que é uma micro-história judaica, que é um rabino corria pelas ruas gritando: tenho respostas, quem tem perguntas? Né? E essa sabedoria judaica assim, é muito bonita, porque o que vai determinar, né, o que tem determinado a vida humana, de um modo geral, né, a filosofia, são as perguntas, mas nesse momento, né, da era planetária, da complexidade, a nossa capacidade de perguntar, ela precisa estar cada vez melhor, porque são muitas respostas, né? São muitas fórmulas prontas, são muitos 5 passos para a felicidade, são muitas altas performances, entendeu? E a gente precisa ser anti-performance. Na migração, tudo que o imigrante precisa é ser genuíno consigo mesmo e poder vivenciar as suas perdas, vivenciar os seus processos sem uma pressão performática, porque a própria adaptação já vai exigir desse imigrante uma espécie de teatro de quem ele é, para que possa se dissolver ali no meio do novo ambiente. Então, essa pressão por performance, ela já é inerente à própria vida, né? E a gente vive numa era, como o próprio efeito do neoliberalismo, de performance, alta performance, resultado e não sei o quê, e tudo muito extraordinário, quando, na verdade, o que as pessoas precisam é de superar a própria neurose, essa ambivalência que existe dentro delas, que é, nossa, eu quero um monte de coisa, mas eu procrastino até amanhã, até depois do evento acontecer. Né? Então, o pensamento complexo, ele nos ajuda a pensar, né, sobre essas ambivalências do nosso tempo, né, sobre as dificuldades do nosso tempo. Um outro tema, um outro tópico, que é a síndrome de Ulisses, né? Não por acaso o poema de Ítaca foi escolhido para abrir, e o estresse do processo migratório, o psiquiatra o Ashotegui, esqueci o nome dele, gente, o primeiro, só estou com o sobrenome na cabeça, mas é o Ashotegui, vai estar também lá na nossa bibliografia. Ashotegui, né? O sobrenome, mas eu não estou lembrando. José Ashotegui. Isso. Eu só guardei o Ashotegui. Achei muito engraçado esse sobrenome dele. Ele tem uma obra chamada A Síndrome de Ulisses, que fala precisamente do estresse do processo migratório, né? O que é que o imigrante sofre em termos logísticos e operacionais de adaptação, ou seja, problemas na imigração, documento, trabalho, casa, transporte, conseguir, né, quando é num país de língua muito diferente,
conseguir enviar uma simples correspondência, um simples e-mail, uma simples mensagem, se comunicar. Então, e é mesmo tudo aquilo que Odisseu viveu, né, na Odisseia, sempre tendo que se adaptar, sempre tendo que enfrentar muitas coisas para o seu dia a dia. E essa síndrome de Ulisses, né, o Oxotegui vai nos falar que é um estresse acrescentado, né, porque o estresse e os lutos e as perdas fazem parte da vida, né, isso nada de novo sob o sol, a vida do ser humano é lidar com isso, mas na migração essas perdas e esse estresse ele é acrescido, né, ele é intensificado, porque é uma situação muito paradigmática na vida de uma pessoa, né? Eu costumo brincar que a minha primeira migração foi para o Rio de Janeiro. Eu sou de uma cidade do interior do Rio, pequenininha e tal. E a primeira vez que eu me senti mesmo imigrante, às vezes até mais do que aqui em Portugal, foi quando eu fui viver no Rio, porque é uma cidade psiquicamente diferente da minha cidade de origem, né? Então o choque cultural mesmo, de ritmo, tudo foi muito grande. E foi mesmo um estresse, assim, foi a primeira vez que eu deprimi, portanto, foi bem intenso, né? E hoje, olhando para trás, revisitar a história e perceber os sinais, né, da síndrome de Ulisses e do estresse do processo migratório é bastante interessante, né? Nessa síndrome de Ulisses, pegando também a metáfora, a gente vai falar um pouco das resistências que o imigrante tem na adaptação, né? Porque às vezes o imigrante desenvolve uma espécie de defesa em que tudo do país de origem era melhor. Porque na minha terra isso é muito melhor. Porque aqui eles são muito difíceis. Porque aqui, já viu como eles pensam? Nossa, aqui é complicada a mentalidade aqui. O imigrante ou desenvolve essa defesa meio repelente do novo cenário, ou repelente do cenário anterior. Nossa, o Brasil era horrível. Nossa, meu Deus, a economia no Brasil. Nossa, o crime, a insegurança, a violência. Né? São olhares extremos para se defender desse processo de perda, né? Para se defender das perdas. Como uma pessoa, quando termina um relacionamento e arruma um motivo para ter raiva do ex ou da ex, para não querer voltar, entendeu? Não, deixa eu achar que aquilo lá é horrível, porque aí eu não vou querer voltar para aquele lugar, né? Enfim, mais uma vez, essa dificuldade de lidar com a ambivalência, né? E isso desperta muitas resistências. Tanto que no finalzinho, quando o Ulisses está quase chegando a Ítaca, ele a tripulação dele abre a sacola dos ventos, né? Ele cochila, o Ulisses cochila, e a tripulação abre a sacola dos ventos, né? E os ventos levam o barco, né? Ele já estava vendo Ítaca na costa, assim, e os ventos levam o barco lá não sei para onde, ele leva mais não sei quantos anos para chegar de volta a casa, né? Então, o imigrante, às vezes, tem um grau de resistência tão grande à adaptação que dificulta esse processo, né? Essa resistência, ela dificulta a integração, ela dificulta também que o imigrante tire proveito dessa situação, né? Já que é difícil, então, que se possa fazer o melhor possível com isso. Então, também a síndrome de Ulisses vai falar das perdas, do luto, né, alguns fatores desencadeantes também, como a rejeição, a falta de acesso a recursos, a solidão, o isolamento e o sentimento de exílio, e os medos, né, que o imigrante enfrenta. Um outro tópico também que eu vou partilhar, né, durante o nosso estudo, chama-se Sem Território, Sem Raiz e a Importância da Comunidade de Destino. E aí tem uma frase que é bonita, né? Que é manter as raízes com água. O migrante, às vezes, se sente uma planta esquisita, onde as suas raízes estão num lugar e as suas folhas estão num outro lugar tentando pegar sol. Né? E essa imagem também, eu fiquei imaginando assim, uma raiz lá em Volta Redonda, aí um caule passando pelo oceano e as folhas aqui em Portugal, assim, tentando apanhar sol, que agora já está indo embora. Então, essa situação de estar sem território, sem raiz, e a importância da comunidade de destino,
ela nos pede que a gente mantenha as raízes com água, né, que a gente consiga abastecer essas raízes, mas também não deixe de apanhar sol nas folhas, né? A gente não deixe de pegar novos nutrientes desse novo ambiente onde a gente está. E aqui, né, partilhando um pouquinho com vocês aqui a minha vivência, foram dois elementos, três, na verdade, durante as minhas fases migratórias, né? No Rio de Janeiro foi um grupo de networking, né? Que eu não conheci ninguém no Rio quando eu fui para lá. Então, poder me associar a um grupo de pessoas que se encontravam regularmente me ajudou muito. Aqui em Portugal, a mesma coisa, né? Uma comunidade de mulheres da qual eu faço parte aqui. E para manter as raízes com água, eu sempre brinco que eu saí do Brasil para ser macumbeira em Portugal, né? Então, encontrar um terreiro de uma religião de matriz afro-brasileira, para mim foi muito importante, porque foi mesmo onde eu consigo aguar as minhas raízes, ainda que aqui, sem deixar de receber o sol, né, desse novo ambiente, sobretudo porque lá no terreiro são todos portugueses, a maioria, né? Então é ótimo, porque eu fico escutando os pontos com sotaque português, assim, é totalmente a metáfora da ambivalência, assim, lidar com a ambivalência naquele contexto, né? Uma coisa que é uma brasilidade muito grande, mas o sotaque português está ali presente, né? Então é muito bonito isso, assim, ver esse arco, né, que junta essa ambivalência. Então, quando o migrante, né, que se vê sem um território, até que ele possa se reterritorializar, né, construir a sua geografia de novo, a comunidade de destino tem um papel importantíssimo, né? Então, é preciso que o migrante, do lado dele, vença essas resistências, mas que também a comunidade de destino tenha essa abertura. E quando essa abertura não existe, fica realmente muito difícil, né? Mas como em análise a gente vai trabalhar sempre o paciente, o analisante, né, a pessoa que está em terapia, a gente vai trabalhar muito mais com as resistências desta pessoa ao novo ambiente, até para que possa começar a se conectar com essa nova comunidade, do que propriamente intervir, né? Clinicamente não há como intervir na comunidade de destino, só politicamente, né? E nós, analistas, terapeutas, enfim, não nos eximimos da tarefa política de nos articularmos socialmente para que as comunidades que recebem migrantes sejam efetivamente inclusivas, né? Acho que o compromisso com a saúde mental transcende muito a questão clínica individual daquela jornada ali muito pessoal, né? Há uma dimensão psíquica em que, na medida da nossa possibilidade, enquanto terapeutas, né, profissionais de saúde mental, nos implicarmos politicamente, né, na viabilização coletiva da saúde mental. Por fim, o meu último tópico, também não quero tomar o tempo da minha querida Marta, tornar-se quem se é na jornada migratória. E neste tópico aqui é onde eu vou assumir completamente o meu relacionamento com o Carlos Gustavo Jung, né? Eu venho do Freud, né? Fui casada com ele um tempo, assim, mas aí eu comecei a ter um caso com o Jung e tem sido uma mudança clínica também muito bonita. E achei que faria muito sentido trazer para cá, para esse estudo, que tem uma proposta de ser plural, embora sejam, né, migrações, um olhar psicanalítico, mas a proposta é que seja um momento plural de vários atravessamentos clínicos, teóricos, filosóficos, sociológicos, políticos, né? Mais uma vez, a saúde mental não é um tema exclusivo da clínica, não é exclusivo daquele momento da terapia, né? É uma coisa do interesse público. Portanto, achei que faria sentido trazer para cá também uma leitura junguiana da jornada do herói, do tornar-se quem se é, do devir, né? O pensamento filosófico do devir, dos filósofos malditos, né? Nietzsche, Deleuze, Spinoza, né? Que são todos esses que falam que não há uma missão, uma trajetória específica que cada pessoa está predestinada a ter, porque veio lá do mundo das ideias e encarnou aqui e precisa desenvolver isso. Mas há essa potencialidade que todo ser humano tem
e que pede, né, e a alma convoca e chama para que seja realizado aqui. E a jornada migratória, né, a migração, se for bem aproveitada, é uma grande oportunidade para que isso aconteça, né, para que a gente possa atender o chamado da nossa alma, sobretudo porque os ruídos dos condicionamentos, das referências que nos formaram, eles são silenciados pela distância geográfica, invariavelmente. Quando a gente sai de perto, né, das relações familiares, a gente inevitavelmente diminui essa influência, por mais que mantenha contato, por mais que a gente tenha tudo isso internalizado, mas os representantes externos das nossas vozes internas, eles estão muito longe, já não conseguem influenciar da mesma maneira. Portanto, é uma grande oportunidade, né, a migração, da gente se tornar quem a gente realmente é. E esse vai ser o meu último módulo. Então, que é um cheirinho, né, um en passant do que vai ser falado, né, nesse percurso. E você, Marta, conta pra gente, o que você vai falar? Aí tem que ativar seu micro, pera. Peraí, deixa eu ver se está aqui com alguma coisa. Ativar o mudo. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá. Então, como a Renata mesmo colocou, né, a gente fala de um olhar psicanalítico, mas a gente vai usar um pouco de filosofia, sociologia, a gente vai, né, trazer alguns autores que tocam nessa temática, né, da migração, que vai ser, né, conversando com a psicanálise, né, e, enfim, pensando, né, quando assim a gente pensa a psicanálise, né, a gente já pensa no início mesmo, Freud, a psicanálise, né, o Freud teve que emigrar, né, da Áustria, né, em 1938, né, durante a Segunda Guerra, ele foi para Londres, né, e onde ele viveu mais um ano antes de morrer. Ele levou tudo, né, levou o consultório dele, levou tudo absolutamente, e as irmãs dele que ficaram, todas foram para campo de concentração, né? Então ele levou a mulher, os filhos, e ele conseguiu sobreviver, né? Então assim, começa, né? Eu penso assim, a história da psicanálise, né, atravessada pela história da migração. E depois muitos psicanalistas judeus tiveram que sair da Europa, né? Alguns ainda foram para a Inglaterra, né? Mas muitos foram para os Estados Unidos e tudo, fugindo aí, né, do Holocausto e tudo. Então, assim, a psicanálise está muito, né, próxima dessa questão migratória desde o início, sendo que isso não foi muito, assim, não foi pensado naquele momento, né? Imagino que estava tudo tão colado, né? Ainda era alguma coisa tão colada, talvez tão traumática, que não se podia pensar ainda, né? Elaborar, acho que precisou de um tempo para que isso acontecesse. Bom, agora eu vou falar dos tópicos, né? Porque cada dia a gente vai assim apresentar um tópico, e não que vai falar só a Renata vai falar, e eu também vou participar, mas assim, ela vai se incumbir de trazer um tópico e eu no encontro seguinte trago outro, enfim. E o primeiro que eu vou trazer vai ser enfrentando as perdas, luta e melancolia do imigrante, né? E aí essa frase, migrar é partir, ser, né? É partir e se partir. Porque, na verdade, quando se migra, né? Se emigra, você está realmente deixando para trás, né? Um país, uma língua, os familiares, amigos, a geografia, os cheiros, a culinária, você está deixando muita coisa para trás. Mas, ao mesmo tempo, não está, né? Porque obviamente, você carrega esses objetos, né? Esses objetos no sentido psíquico, você carrega com você, mas alguma coisa sua fica, né? E é isso que fica, que precisa ser elaborado, né? Precisa se fazer um trabalho de luto, essencial. E não importa nem que tipo de migração, porque você pode ser, eu vou migrar para melhorar profissionalmente, ou eu sou exilado, um refugiado, ou mesmo aqueles que ficam no limbo, né, que são refugiados que ainda não foram aceitos, que também não vivem no país. De qualquer forma,
não importa se é voluntário ou involuntário, essas perdas todas sempre acontecem, em níveis, obviamente, se pensar um exilado, né, para ele é muito mais radical essas perdas, né? Ele não sabe quando vai ter volta, ele não tem escolha, né? Então, essa perda é muito radical, mas todos, mesmo com, assim, com a escolha, né, vai ter que trabalhar ela fazer uma elaboração desse luto. E a outra questão diz respeito às motivações também, né? Porque é muito comum a pessoa, eu estou indo porque eu quero, sei lá, quero curtir a vida, porque eu quero me aventurar, porque eu quero um trabalho melhor, porque financeiramente a minha vida, né, precisa melhorar, porque eu quero encontrar uma paixão, porque, enfim, a pessoa pode estar fazendo várias, ela faz uma seleção, assim, tópicos de todas as motivações conscientes. Mas, quando ela chega lá, especialmente no processo da análise, ela se dá conta que muitas motivações, na verdade, foram inconscientes, né? Sem que ela soubesse. Ou era querer se afastar da família, ou um impasse psíquico que ela não conseguia resolver, né? Alguma coisa ligada à sexualidade, ou mesmo algum trauma, alguma coisa que ela, no lugar onde ela estava, esse impasse era impossível de resolver. Então, migrando, indo para um outro lugar, ali talvez pudesse se resolver esse impasse, né? E aí, durante esse processo analítico, que a gente vai, né, se dando conta, né? Quer dizer, a gente, né? As pessoas analisando ali, tá? Ele está se dando conta que as motivações dele, na verdade, eram outras, né? Enfim, mas e aí tem que fazer um pouco também esse trabalho aí dessas motivações que ele achava que eram e não eram, né? Eram outras motivações. Eu estou pensando em trabalhar assim um pouco, obviamente, do texto do Luto e Melancolia, do Freud, mas existem vários autores contemporâneos que trabalham essa questão do luto e da melancolia, né, de uma forma, inclusive, muito ligada às questões contemporâneas. Então, vai ser o Christian Dunker, que é o psicanalista brasileiro, tem o Darian Litter, que é um psiquiatra e psicanalista inglês. Ele tem um livro publicado que é Além da Depressão. Em inglês é The New Black, Mourning, Melancholy and Depression, mas em português é Além da Depressão. E tem o Máximo Recalcati, que é um psicanalista italiano. Ele é hoje muito conhecido na Itália, e não só na Itália, e ele recentemente escreveu um livro, acho até que ele escreveu no ano passado, está sendo publicado agora em português, está acabando a tradução, que é A Luz das Estrelas Mortas, que ele vai trabalhar a questão do luto né, assim, claro, a Freud colocou ali, tem uma teoria, esse texto eu acho lindíssimo, Luto e Melancolia, mas né, a psicanálise também está em movimento, né? Ela não é uma coisa estática. Então, a gente está repensando também, né, em função do nosso contemporâneo, do nosso mundo contemporâneo, o que seria esse luto, o que seriam essas melancolias, as depressões, né? Enfim, um outro tópico vai ser sobre linguagem, língua e a síndrome da resignação, né? Quando a gente fala, bom, linguagem, né? Eu vou começar um pouco sobre Lacan. Não vou trazer uma coisa teórica extensa, não. Vou trazer alguns tópicos, né? Mas o Lacan trabalhava com a questão da linguagem, dos significantes, né? Isso sendo alguma coisa fundamental, né? No processo psicanalítico, né? Na análise. E a linguagem como uma forma de, né, o que é um instrumento de simbolização, e por onde, bem, Freud começa a psicanálise assim, né, com a escuta das histéricas, né, é assim que começa a psicanálise, né, então é a fala, é a palavra, né, o silêncio também, mas é por ali que começa, então a linguagem é fundamental. Só que também, né, assim como a gente está falando, tudo vai também, né, a psicanálise ela tem esse caminhar aí, esse crescimento. E tem um autor que é o Charles Melman, e esse também faleceu recentemente, ele é um psicanalista lacaniano, e ele tem um trabalho muito interessante com essa questão da linguagem.
Inclusive, ele tem uma história que ele foi para... Ele fez um livro com o Contar do Caligares também, eu me lembro. Tem um livro dele. Depois eu vou passar, a gente vai passar as bibliografias para vocês, se vocês tiverem interesse. Ele foi, nos anos 70, ele foi para Israel. E ele estava fundando uma sociedade psicanalítica, enfim. E aí ele começa a conversar com psicanalistas, né? Também, assim, com pessoas que estavam interessadas em fazer análise. E ele se dá conta de que algumas palavras eram proibidas em Israel. Por exemplo, a palavra sabão. Não podia se falar a palavra sabão, né? Era um interdito. E, obviamente, ele começou a pesquisar o que é isso e tal. Na verdade, tem toda uma história, né, que durante o Holocausto, né, eram feitos, os judeus, né, eram colocados, né, nos campos de concentração e eram feitos sabão depois dos corpos deles, né, das gorduras. Então, por conta dessa história tão difícil e tão pesada, esse significante sabão foi proibido em Israel. Só que ele fala, olha, não dá, né? A gente não pode proibir, interditar alguma coisa. Ao contrário, a gente tem que falar, por mais dolorosa que isso seja, a gente tem que trazer à tona. Interdito, proibido, aquilo vai criar um trauma, né? Então, ele fez um trabalho, assim, muito interessante sobre essa questão da linguagem e os traumas também, né? E eu vou tentar trazer aqui algumas questões que eu acho que são importantes, porque nessa relação, né, do imigrante, muitas vezes tem uma questão traumática. Se você vai para um lugar que você domina a língua, ótimo. Se a língua é um problema, realmente assim dificulta tudo, né? Toda a interação social, enfim, qualquer coisa, né? O trabalho e a própria análise, né? Ele coloca como é que você está num país onde você é imigrante, aí você vai fazer análise com um cara que é nativo, e você vai fazer análise em que língua? Você vai fazer no português, que o cara não entende? Não pode ser. Na língua dele, que ele também não entende, você não entende totalmente. Às vezes as pessoas encontram uma terceira, uma terceira via, né? Então, que língua é essa de uma análise com imigrantes, né? Isso é uma outra questão que a gente vai levantar. E assim, na verdade, muitas coisas são questões, né? Não tem aqui a resposta. Eu queria que a gente pudesse também discutir, saber o que as pessoas acham, a experiência de vocês. Nem todo mundo, obviamente, está em experiência migratória, mas, enfim, a gente pode falar. Tem muitas questões, né, que atravessam essa questão da linguagem. E tem uma síndrome também, é a síndrome da resignação. Foi nos anos 90, ela foi detectada na Suécia. Parece que era só na Suécia durante muitos anos, mas agora estão descobrindo alguns casos na Austrália. Crianças de refugiados chegavam na Suécia, né, num clima muito traumático, né, tinham visto muitas coisas, mortes, perseguições e tal, e eles eram refugiados e foram aceitos na Suécia. Passou um tempinho, eles começavam a ter uma apatia. Primeiro perdiam a linguagem, não falavam. Depois eles começaram a perder algumas questões motoras, e daí eles foram cada vez. Eles ficavam encamados, né, deitados, sem poder levantar, e não tinha nenhuma questão neurológica. Foram feitos vários exames, ninguém podia entender, porque não tinha um problema neurológico, né? E o que se observou é que, assim, conforme os pais podiam resolver vai ser ou não vai ser aceito, porque eles ainda tinham né? Vai ser refugiado, não vai ser aceito, vai ter que voltar para o país de origem. Enquanto os pais não conseguiam resolver isso, eles estavam nesse estado vegetativo. Conforme os pais iam resolvendo, eles iam retornando à vida, né? E aí, assim, o que eles dizem, os psiquiatras, né, suecos estavam dizendo é o seguinte: eles, na verdade, eles estavam saindo de cena, né? Tipo assim, foi muito difícil sair do país, sair de todo aquele trauma. Quando eles chegaram na Suécia, eles não querem participar disso até que seja solucionado o problema. E é incrível que era exatamente isso, né?
E existe um documentário que se chama, tá na Netflix, se chama A Vida em Mim, né? E a gente pode trazer algumas partes e tal, mas se vocês depois quiserem, eu passo também a indicação. E, bom, é isso. Um outro tópico, né, vai ser cruzando as fronteiras da geografia psíquica, né? Essa palavra fronteira, né, para os imigrantes, ela realmente tem alguma coisa fundamental, né? A fronteira que você pode ou não pode passar. Só que a fronteira, ela tem alguma coisa aí também que ela é simbólica, né? Até onde, né, você pode ir, até onde está o outro, né? O eu e o outro, né? Aquele estrangeiro, né? O próprio estrangeiro em si, né? E, e também tem alguma coisa que eu ia comentar aqui, peraí, deixa eu só pegar aqui. E aí são as questões também psíquicas, que dessa fronteira entre, por exemplo, psicose e neurose, né? A gente fala hoje que é muito comum a patologia borderline. Borderline é na linha da fronteira, né? O que é isso aí que não é psicose nem neurose? Inclusive, esse psiquiatra e psicanalista que a Renata comentou, né, a síndrome de Ulisses, ele é da Espanha, ele atende muitos imigrantes e ele fala que ele atende vários imigrantes em surto psicótico. Então, ele fala, as pessoas estão realmente com uma crise psicótica, mas eles não têm uma estrutura psicótica. É porque a precariedade da vida deles, emocional, financeira, afetiva, tudo, foi de um extremo, chegou a um extremo tal que ele entra num surto psicótico. Mas ele não é um psicótico, né? Ele não é um esquizofrênico, ele não é um paranoico, né? Naquele sentido de estrutura, mas ele tem todos os sintomas de uma psicose, de um surto. E ele vai trabalhar isso. Então, você pode fazer um trabalho, né, analítico, eventualmente também medicamentoso, porque ele é psiquiatra, para que saia dessa questão de surto aí, que é um surto temporário, né? É um momento assim de fica numa fronteira também, né? Então a gente vai trabalhar a fronteira, né, metaforicamente, mas também como ela é nesse sentido, né? Para o imigrante, né? Cruzar a fronteira, né? O que é isso aí de você cruzar uma fronteira, né? E deixar tanta coisa para trás e enfrentar tanta coisa nova. A gente vai fazer então um pouco esse paralelo aí de uma forma metafórica da fronteira, com dessa geografia psíquica, né? Bem, o outro ponto é com relação a... Isso é interessante também que eu não comentei, que nessas situações traumáticas, né, que o Axotegui vai falar, esse psiquiatra, muitas vezes a pessoa não fala nada, ela também não tem uma palavra para falar sobre esse trauma, foi um trauma, né? E aí parte-se de uma possibilidade, eu estou usando outros autores que eu vou trazer aqui, e que eu acho muito interessante para a clínica, que é a possibilidade, na ausência da palavra, é você trabalhar com a imagem, né? Trazer uma possibilidade de construção imagética de alguma cena, né? E daí poder produzir uma fala, poder produzir uma significação, né? E aí a gente pensa que os sonhos, na verdade, eles são, né? Eles são imagens, né? Existe uma produção imagética e também palavras, mas o sonho só das cenas a gente já tem muita significação, né? Então, essa possibilidade de produzir cenas, tentar trazer, né, na clínica uma produção de cena quando impossibilita a fala, é uma saída interessante, né? Uma possibilidade interessante. Bom, um outro ponto é o retorno impossível, que está vinculado à nostalgia, né? Como a gente disse, o retorno é realmente impossível, né? Ainda que o cara volte, não volta, e não volta para o mesmo lugar, né? Então, nesse sentido, é impossível. Mas a gente pode, né, voltar. Primeiro, a gente
pode se usar da nostalgia como um instrumento, em vez de ser um instrumento melancólico, né? Fazer dela algo produtivo. Aqui eu vou trazer um exemplo do Marc Chagall, né? Era um pintor, né? Que era da antiga União Soviética, ele foi exilado e ele foi morar na França, já nem me lembro, porque morou em muitos lugares durante a União Soviética, depois durante a Segunda Guerra, ele era judeu, ele migrou para os Estados Unidos e tal. Quando ele estava com 86 anos, ele foi convidado, né? Ele era de uma cidade chamada Witzbeck, né? Que era na antiga União Soviética. Quando ele estava com 86 anos, ele foi convidado para voltar, fazer uma exposição de litografias na Rússia. E aí ele foi, né, na Rússia, e eu não me lembro agora qual foi a cidade, enfim, mas que ele esteve em duas cidades, bem, enfim. E ele foi para ver a exposição. E aí as pessoas falaram: ah, você tem uma surpresa, vamos convidá-lo para ir à sua cidade natal, Witzbeck, né, que você não vai há 60 anos. Aí ele falou: me recuso completamente. Eu não vou há 60 anos. A memória que eu tenho de Witzbeck, jamais eu encontrarei essa cidade. E tudo o que eu pintei, tudo o que eu produzi durante todo esse meu tempo, foi pela memória que eu tinha dessa cidade. Se eu retornar a Witzbeck, eu estou destruindo a memória que me é tão preciosa, essa nostalgia que eu tenho, mas que me ajudou a sobreviver, né? Me ajudou a estar aqui, produzindo até agora. E ele não retornou à cidade. Então, assim, são questões que a gente vai falar da nostalgia, porque você pode, né? Essa questão do luto que não é elaborado, pode cair numa melancolia, e isso realmente é muito grave. Só que você pode fazer alguma coisa com a nostalgia, com a saudade, né? Transformar ela em algo produtivo, criativo, para não cair na melancolia. E foi o que ele fez a vida toda, né? E, por fim, tem o sujeito em diáspora e seus vínculos, né? O sujeito diaspórico é um conceito, né, que foi criado pelo Stuart Hall, que é um culturalista, né? Ele nasceu na Jamaica e quando ele estava com mais ou menos 20 anos, ele foi morar na Inglaterra, foi estudar em Oxford e ele nunca mais voltou para a Jamaica, a não ser para visitar, né? E ele sempre dizia que eu não sou mais jamaicano, mas eu nunca serei um inglês, né? Eu sou um sujeito diaspórico. O que é um sujeito diaspórico? É aquele que está no entre, não é nem uma coisa e nem outra. Mas que estar nesse lugar onde as identidades não são fixas mais, porque ele não é mais jamaicano e não é mais inglês, é uma liberdade enorme. Ele falou, isso é de uma liberdade, assim, de uma possibilidade de você criar uma nova vida, criar muitas coisas, né? Claro, tem perdas, obviamente, tem tristeza, tem saudades, mas ele estava a vida inteira, ele também, né? Agora não me lembro quando ele faleceu, mas enfim. E ele escreveu uma obra interessantíssima sobre a diáspora, sobre o sujeito diaspórico. Ele fala, o sujeito diaspórico, ele é este do entre, né? E isso é uma forma de estar no mundo. Você não precisa ter uma identidade fixa, você é um sujeito diaspórico. E ele escreve, já no fim da vida, o último livro dele, são memórias, que ele escreve o Estranho Familiar, ainda não tem tradução, O Estranho Familiar entre Duas Ilhas, né? Que é a ilha da Jamaica e a Inglaterra. E ele fala, é estranho familiar, né? É estranho, né? Não poder reconhecer algumas coisas que são suas, mas ao mesmo tempo é familiar. E ainda tinha um detalhe muito curioso que ele falou: ir viver no lugar onde foi o colonizador, né, de onde eu vim, essa relação ela é ainda mais complexa, né? Porque era a mesma língua, mas era colônia, né?
da Inglaterra. Então, essa relação colonial é uma relação que faz da migração alguma outra coisa. Quando você vai viver num país que foi, né, colonizador, a metrópole, essa aí já tem algumas idiosincrasias ainda que alguns imigrantes não viveriam, né? Não vivem se não é essa relação que nós temos com Portugal, por exemplo, né? Tem um amor e ódio, tem alguma coisa. A gente veio aqui mesmo para vocês roubaram tanto ouro, agora a gente está aqui mesmo, que a gente tem o direito de estar. Eu escuto isso, né? As pessoas se acham no direito, né? Enfim, então essas relações, né, coloniais aí também elas trazem algo mais aí para essa questão migratória. E eu vou colocar esse sujeito em diáspora um pouco em diálogo com a psicanálise vincular, que é uma coisa muito contemporânea, né, que começou com os psicanalistas argentinos, hoje a gente está retomando isso, que eu acho que vai ser interessante a gente poder fazer um link aí do sujeito diaspórico e essa psicanálise vincular. Bom, é isso, assim, eu acho que a gente deu uma introdução, né? Seria interessante aí saber o que vocês... não sei se Renata ainda quer falar alguma coisa, se... Não, agora eu queria ouvir o pessoal, né? Quem quiser falar um pouquinho, partilhar alguma coisa, trazer questões, por favor, estejam à vontade. Deixa eu ver se todos podem ativar os próprios microfones. Sim, todos podem ativar os próprios microfones. Digam Flávio, chegou vocês. o Flávio. O Flávio fazia parte do nosso grupo de estudos. Que bom ter você aqui, Flávio. Então, me parece maravilhoso. Fiquei aqui saboreando as palavras das duas. Tão bom ouvir duas mulheres que parecem apaixonadas pelo que estudam e com tanta descoberta e material, experiência, referência, né? E colocando vida, não fica uma coisa chata teórica, né? Então, fiquei aqui com gostinho na boca de querer saber mais e querer saber quantas sessões são, os horários, essa parte mais prática, porque nessa vida que a gente vive de atendimento é preciso cuidar desse espaço para não faltar e saber se vai estar gravado também, enfim, e saber um pouquinho mais dessa parte prática mesmo, valores e tudo mais. Mas, enfim, fica à vontade se você vai falar isso depois. Não, vamos sim. Vão ser 10 encontros, ou seja, esse já é o primeiro, né? Que é assim uma introdução, uma abertura, onde a gente partilhou aqui o que é que vai acontecer. Depois vão ser 10 encontros, já a partir da próxima segunda-feira, sempre nesse mesmo horário, segunda-feira, 1h do Brasil e 5 daqui de Portugal. Atenção que daqui a pouco o horário de verão muda aqui, aí a gente tem que ajustar o fuso, então a gente seguia pelo horário do Brasil, que é sempre a 1h da tarde. Então vão ser 10 encontros, e vai ter um último encontro, que é um encontro clínico, que vai ser uma supervisão em grupo, uma intervisão, na verdade, né, em grupo, para quem quiser trazer casos clínicos, e aí é um encontro mesmo. Esse não vai ficar gravado, porque como uma supervisão clínica tem uma questão do sigilo, né? E a gente vai, enfim, vai fazer mesmo o registro de todos os participantes, quem quiser estar enfim, quiser trazer caso. Esse vai ser o último encontro. Não é obrigatório para quem não seja da área psi, como é óbvio. Aliás, não é obrigatório para ninguém, né? Mas, assim, para quem não for da área e não atender, enfim, a pessoa está descansada, mas também, se quiser participar, só vai ter mesmo a questão do sigilo e um termo de responsabilidade. O curso ele surgiu, né, de um grupo de estudo de analistas, mas no decorrer da nossa preparação, até desse encontro aqui de hoje, a gente foi vendo que seria muito mais rico se também fosse aberto a migrantes, ainda que não sejam da área psi, né, que não sejam profissionais da área atendendo migrantes, ou profissionais de outra área atendendo pessoas migrantes, mas também para os próprios migrantes, para que possa ser um encontro, né, para que cada aula possa ser um encontro onde a gente vá também confrontando as nossas questões, né?
quando a gente estuda esses temas que têm a ver com a psique, com o nosso desenvolvimento, né, com a nossa mente, saúde mental e tudo, a gente sempre se confronta com as nossas questões, não tem jeito, né? Estudo pessoal de humanas é sempre problemático, né, gente? É tudo com probleminhas e dificuldades, entendeu? E a gente está sempre estudando isso para a nossa própria confrontação, para o nosso próprio enfrentamento, né? A nossa descoberta. Então, quem tem essa sede de se descobrir, né, e se experimentar durante esse processo migratório de uma forma mais consciente até, porque a experimentação vai ser inevitável. Se a pessoa está lá no olho do furacão, na terra distante, ela vai se experimentar e vai ser confrontada. Mas a ideia do curso é que possa ser uma espécie de recurso mesmo, é um curso-recurso, para que a gente possa se interpretar. E como é uma turma, né, a palavra circula, e no que a palavra circula, a gente também vai ampliando os nossos significados, a gente vai ampliando o nosso entendimento das questões e da gente mesmo, né, das nossas ambivalências, nossas contradições. Então, a ideia do curso é que seja mesmo esse encontro, né, que seja um momento. Tem uma pergunta aqui. Essa introdução ao curso terá certificado? Sim, pode haver. Podemos providenciar um certificado de participação dessa aula. O curso em si vai ter o certificado, mas a gente pode também fazer um para esse momento. O nosso querido Flávio, fala comigo, Flávio, conosco. Oi, gente. Oi, Renato. Oi. Eu queria só, na verdade, estou bem na expectativa de estar aqui aproveitando essa oportunidade de você e a Marta, que são duas realmente mulheres assim intensas, né, apaixonadas pelo que trabalham, são muito generosas também. Mas eu queria perguntar inicialmente para você, sei que estamos bem no início, né? Você vai trabalhar esse poema eu não sei qual é o nome do autor, ou seja, né, a questão da jornada do herói, do personagem Ulisses, né? E eu fiquei um pouco na viagem aqui pensando na Penélope, né? Porque ela eu, 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 eu nunca saiu de Ítaca, certamente, né? Uhum. E esse lugar também, inclusive, do apagamento do feminino, nesse grande mito aí, né? De Uhum. vocês duas mulheres, né? Eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa que trabalha no campo também da migração e refúgio, mas não tenho a experiência de vocês de morar em outro país, né? E sabe também que o Rio de Janeiro também são vários atravessamentos, né? É uma Mas cidade de cidades misturadas, já diria Fernanda Abreu. mas essa coisa, né, de poder estar nesse campo e eu me identifiquei com a Penélope, né? Hum. Então, então me interessa muito, né, esse estudo de vocês, que além da perspectiva de vocês, tem um estudo sobre psicanálise, a psicanálise de forma plural, a psicanálise também conversando com outros saberes, né? E o tema Uhum. da migração e refúgio, só dando um alô aqui e agradecer mesmo a generosidade de vocês, estar compilando, né? Eu acompanhei participantes do grupo de estudo, agora vai ser uma oportunidade de ficar quietinho aqui, aprendendo muito com vocês. Não, quietinho não. Você sempre tem muito a contribuir, Flávia. A tua fala também é sempre muito generosa. Sim, Muita claro coisa para falar, Flávia. Você é, tem. claro. Ainda mais você trabalhando Obrigado. com refugiado, tem tanto a contribuir. É, sim, a Penélope há de aparecer nessa nossa conversa sobre Ítacas e jornadas e Ulisses. Gente, meu pai chamava Ulisses, né? Olha só, nada é por acaso nessa vida. É, a Penélope pode ser uma grande metáfora de quem fica, essa metáfora também do apagamento do feminino, né? Que é uma coisa da qual eu estou sempre falando. A diferença da jornada do herói, enquanto essa narrativa até muito capitaneada cooptada, desculpa, pelo neoliberalismo, essa jornada do herói, de sair, de fazer, de acontecer, mas também vou trazer um contraponto da jornada da heroína, né, que dentro da visão junguiana de masculino, feminino, ânimos e ânima, mas tentando trazer isso de uma forma transversal
o desenvolvimento da nossa faceta mais interiorizada, mais reflexiva, introspectiva, enfim, essa descida, né, para o submundo, que, né, digamos assim, governado pelo princípio feminino, nessa metáfora. Então, sim, Penélope há de aparecer, claro, claro. E eu acho que é importante isso que você falou também, Flávio, porque quando a gente fala do imigrante, a gente também tem que falar das pessoas que ficaram, né? Seja Exato. família, amigos, porque é a gente vai falar sobre a inveja, sobre o sentimento de abandono dessas pessoas e quanto isso é difícil também para o imigrante lidar, né? Porque ele tem que lidar com isso. Isso Uhum, vai aparecer, às vezes de forma explícita, às vezes de forma implícita, uhum, né? Então, aí vem culpa do imigrante, né? Ah, porque deixei a família, porque e as pessoas cobram mesmo, né? Assim, em situações de doença, em várias situações. Há um sentimento de abandono, né, de uhum, quem fica, e que faz parte, é isso aí, está inerente, né? É uma das contas do migrante que tem que pagar essa conta aí, uhum, né? Tem que resolver, tem que elaborar, uhum. enfim. E Acho quem que vão fica ser também tem que pagar o preço de ter ficado, né? Que a vida não vivida de quem ficou não seja um peso em quem foi buscar, né, a sua jornada, né? Para quem atende parente de imigrante, né? Ou para quem é parente de imigrante, né? É, a sombra da vida não vivida não pode ser, da nossa vida não vivida, né? Não pode ser algo que a gente joga em cima das outras pessoas. Eu fiz aqui um PowerPoint para partilhar com vocês os detalhes do curso. Eu vou por aqui para apresentar para vocês aqui o nosso programa, né, mais detalhadamente. Então, o primeiro módulo foi esse, depois o cronograma está aqui, portanto, vai do dia 11 de setembro ao dia 20 de novembro, sendo que no dia 20 de novembro é essa supervisão em grupo, né, com estudo de caso clínico. Em todas as aulas vamos estar eu e Marta, a menos que a gente tenha assim, algum imprevisto, enfim, uma ou outra não possa estar. Então, mas as aulas estão divididas entre nós as duas, mas sempre com essa combinação, com essa colaboração que a gente trabalha assim em conjunto. Os tópicos são esses: migração e complexidade, enfrentando as perdas, luta e melancolia do imigrante, identidade entre os afetos migratórios e a narrativa de si, linguagem, língua e síndrome de resignação, síndrome de Ulisses e o estresse do processo migratório, cruzando as fronteiras da geografia psíquica, sem território, sem raiz e a importância da comunidade de destino, o retorno impossível, a nostalgia, o sujeito em diáspora e seus vínculos, tornar-se quem se é na jornada migratória e, por fim, a nossa intervisão. A bibliografia aqui tem um pouco, né? A Marta já trouxe também outros. Quando eu estava preparando isso aqui, ainda não tinha falado com ela para pegar todas as referências dela, mas enfim, tem aqui um pequeno apanhado da bibliografia. E qual é o investimento, né? Então, são um total de 10 encontros, 11, na verdade, né? Contando com a última supervisão. Os preços estão em real brasileiro, né? Está sendo vendido pelo Simpla. Para quem quiser fazer só o curso, são R$ 400, isso pode ser parcelado em até 12 vezes. Para quem está aqui nessa aula, né, para quem se inscreveu para essa aula inaugural. E o curso completo, mais 6 supervisões em grupo em 2024, uma por mês, para quem faz atendimentos e tiver interesse nessa intervisão para debater questões da migração que afetam a prática clínica, esse atendimento. Com essas supervisões, fica o valor de R$ 700, também pode ser parcelado em até 12 vezes. Vão ser 6, então vão ser as 10 aulas, mais a supervisão em grupo ainda esse ano, e depois, em 2024, de janeiro a junho, mais 6 sessões de supervisão, e aí as datas e os horários vai ser mais a combinar com a turma que se formar, porque aí já é uma outra etapa. Essas condições, elas são para quem está aqui, né, para quem se inscreveu para essa aula, a gente vai botar lá no grupo do WhatsApp também. E o ideal é quem for fazer essa inscrição para aproveitar essas condições, que possa fazer até o dia 6 de setembro, até quarta-feira,
para que a gente possa se organizar com o material didático, né? A gente vai disponibilizar para vocês os textos de apoio, vai ter um certificado de participação no final, uma vez que eu e Marta não somos uma instituição, uma entidade, né? Nós somos duas apaixonadas pelo tema, então a gente pode oferecer um certificado de participação, enfim, com a carga horária que foi feita, né? O tempo que a gente passou junto. Também o nosso grupo lá, para uma espécie de plantão de dúvidas, de questões, enfim. A gente pede que quem quiser aproveitar essas condições faça até a quarta-feira, para que a gente possa se organizar, porque depois, durante o mês de setembro, o acesso a esse curso vai ficar à venda para quem quiser entrar, porque vai ser de setembro, né? Agora setembro até final de novembro. E a gente entendeu que essas aulas de setembro, quem entrar depois consegue repor. As aulas vão ficar gravadas, né? Vão ser disponibilizadas para quem tiver inscrito na turma. E depois que a gente fechar as vendas, esse curso não vai ficar à venda perpetuamente, né? É só mesmo para quem entrar aqui na nossa turma, porque eventualmente vai ter uma conversa clínica durante as aulas, então a nossa ideia não é que esse curso vire assim um curso de plataforma, né? Mas que seja mesmo o momento do nosso encontro, dessa nossa troca, para debater essas questões, né? Então, as condições são essas, e quem tiver interesse, a gente vai botar o material lá, o link de compra lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu e a Marta também estamos à disposição para quem tiver dúvidas, questões, enfim. O que vocês acharam desse encontro, dessa aula de hoje? Digam de vossa justiça, como se diz aqui em Portugal. Silêncio, gente. Falem alguma coisa. O pessoal está escrevendo. Eu virei o dia inteiro, maravilhoso, muito bom. A Mayara também falou aqui, lidar com as consequências de uma escolha que não foi sua, no caso de quem fica. Exatamente. Né? Bom, Eu tô pessoal, tentando não pirar na batatinha, né? É o porque quê? eu já faço primeiro porque eu faço terapia, então eu já tenho as minhas questões. Aí você traz um monte de coisa aqui, aí eu tô aqui pirando na batatinha, que eu não tem como. Aí por isso que eu não sei nem o que falar, porque eu falei, a cabeça tá aqui, ó. Falei, bora, bora agora. Eu tenho que aterrar agora de novo. Já tem tema para sua próxima sessão de terapia, né? O seu terapeuta que lute. A Renata perguntou aqui: quem é imigrante e não é da área psi, vai ter um bom aproveitamento do curso? Eu acredito que sim. A nossa ideia é não falar de muito psicanalês. É claro que a gente vai trazer alguns temas técnicos, mas a ideia é que cada encontro seja mesmo um encontro, onde a gente possa elaborar as nossas questões, né? Ou pelo menos levantar as nossas questões e elaborar na nossa análise, na nossa terapia, entendeu? De repente a gente se encoraja para começar uma terapia que ainda não começou. Eu, Renata, acredito que possa ser uma mais-valia, sim, mesmo para quem não seja profissional da área, porque não é uma formação, é um curso, é um encontro, né? É um estudo conjunto. Mais dúvidas? A Camila disse: adorei, mesmo só vendo o finalzinho, gostaria de ter a gravação para ver todo o conteúdo. Sim, quem ainda não tiver no grupo do WhatsApp, entra lá. Depois eu vou pôr aqui o link no chat, porque a gente vai disponibilizar lá as comunicações, os outros links das outras coisas, também para quem quiser depois entrar no curso. Vou pôr aqui. Estou só abrindo meu WhatsApp aqui para pegar o link. Marta, quer falar alguma coisa, querida? Bom, Oi? eu queria agradecer aí a presença de vocês, assim, acho que a gente conseguiu dar uma introdução. Realmente, assim, eu queria, até porque eu fiquei pontuando, os autores e tal, da psicanálise, mas, assim, eu vou trazer alguma coisa muito, assim, né? Depois, quem tiver mais interesse, né, eu vou encaminhar, olha, tem esses textos e tal, eu vou disponibilizar.
mas eu vou trazer de uma forma bastante acessível, assim, né, para que quem não, né, não seja da área psi possa, porque a gente também tem interesse que isso seja um debate, né, de vocês trazerem também algumas experiências, seja pessoal, clínica, enfim, eu acho que isso aí não tem resposta, né, essa coisa que eu falo da língua, qual é a língua? A gente não sabe, né, a gente está ali, e também tem uma questão, né, cada analisando é uma pessoa singular, né? Assim como todos nós aqui. Então, assim, o que é bom para um não é bom para outro, né? O que funciona para um não funciona para outro. Então, o que eu acho que assim, o que a gente tem que fazer trocas, né? Eu acho que isso aí é o mais interessante. A gente levanta a bola aí, mas enfim, né? A gente já está nesse estudo aí de 1 ano e meio, mas enfim, a gente também tem várias questões ainda que não foram respondidas, nem sei se serão algum dia, né, como alguma coisa definitiva, mas É, o processo é esse, né? A gente está aqui, é, é isso, né? Tentando elaborar, tentando pensar. E isso, a pessoa às vezes, mas eu não sou da área psi, eu não tenho uma experiência migratória, mas tenho uma curiosidade também, enfim. Estamos completamente abertos, não é um curso para, né, uma rigidez assim, teórica, não. Obviamente a gente trará fragmentos, mas vai ser muito acessível. um curso que já tem É Freud e isso. Jung no mesma coisa, Fala. gente. Vocês podem ver que não é um curso assim tradicional, não é? Porque o príncipe herdeiro da psicanálise que recusou a herança, entendeu? E foi viver a É. vidinha dele, foi para a jornada migratória dele, eles vão aqui, ó, super conversar, mais do que eles conversaram nas cartas que eles trocaram. Portanto, estamos falando de pluralidade, que eu não tenho nem roupa para ser fundamentalista. Não, minha religião não Não, permite. e a gente vai trazer assim fragmentos de literatura, né? Alguma é o Stuart Hall, que, enfim, ele falava essa questão diaspórica, ela é mais que tudo, ela é uma transformação cultural de língua e tal, mas ela é mais que tudo uma transformação psíquica. Ele não é psicanalista, ele fez análise há algum tempo na vida dele, mas ele viveu isso, né? Ele sentiu isso. E eu acho que isso é fundamental, né? Então, vou escutar o que o Stuart Hall tem para falar, porque é uma pessoa que viveu isso totalmente na pele, né? Tem essa história toda, enfim. E outros autores, e a gente vai trazer um pouco de literatura, alguma coisa da filosofia. Eu queria trazer alguns artistas visuais também, assim, que trabalharam com essa questão da migração, enfim, um pouquinho assim para a gente juntar um pouquinho estética também, né? Acho que é importante. É uma experiência, acho que até pluralista mesmo, né? Multicultural, multidisciplinar, né? Para que não seja mesmo uma coisa dogmática, é mesmo para a gente estar junto, conversar, trocar ideias, sabe? Vai ter ali uma condução teórica para a gente não fazer igual o navio de Ulisses quando abre a sacola dos ventos, mas para a gente ter um fio para a gente poder conversar, né? Mas a palavra, quando circula, ela é que é soberana, né? A palavra é soberana e quando ela circula, novas coisas são criadas. E o nosso objetivo é justamente É, esse. ô, Renata, eu estava procurando aqui um livro de um pesquisador que trabalha com migração. O título é Somos Todos Migrantes, né? É muito interessante. Aham. Mas eu acho que o trabalho nesse campo, pelo menos a minha experiência, acirram a dimensão do estranhamento, né? Do estranho, né? Uhum. E eu acho que todo atendimento ele é por si só um atendimento. Eu acho que é o Winnicott que fala, né? Que se não for o Winnicott, é um desses analistas assim, do campo winnicottiano, próximo disso, que fala que a gente deveria, a cada atendimento, ao abrir a porta, ou então agora online, né, ao acionar aqui o sistema online, deveria estar um pouco tenso, né? Quer dizer, aberto para surpresa, né? Então, Uhum. o analista deveria, né, estar um pouco tenso quando vai abrir uma porta para alguém, mesmo que atende possa ver por não sei quantos anos, né? Mas eu acho que o campo do refúgio, esse campo da migração, acho que parece que acirra mais, né? Uhum. Faz a gente lembrar dessa estrangeiridade, né? Tem sido um pouco a minha Uhum. experiência, né? E
dos assombros e dos estranhamentos, né? É. Da clínica, né? E de um modo muito particular de fazer clínica, né? Então, estou bastante animado aí com a próxima aula, segunda-feira, não é isso? Sim, migração em complexidade. Nós e o bom velhinho Edgar Morin estaremos lá, firmes e fortes. E complexos e sem respostas. Exato. Bom, gente, a gente também já está aqui 16 minutos além do nosso tempo. Quero agradecer também pela generosidade da vossa atenção, por terem estado aqui. Acredito que para a Marta também, mas para mim significa muito esse momento. Esse curso, esse grupo, vem sendo gestado com muito amor há muito tempo. Então, significa muito vocês terem estado aqui, nos ouvindo, emprestando a vossa atenção. Espero que tenha sido um momento de troca interessante, de partilha valiosa para vocês também, né? O que foi falado aqui, para quem é migrante, já foi, ou de alguma maneira se sente estrangeiro, né? Que isso que foi falado aqui também seja um dínamo na vida de vocês, né? Algo que possa aí engatilhar alguma criatividade, alguma produção, alguma criação de vocês que pudesse estar presa por alguma razão, né? Que a nossa estrangeiridade seja sempre fonte de criação e não de solidão só, né? E que essa solidão possa ser também o nosso momento de cada vez mais gostarmos de estarmos na nossa companhia, né? A solidão do migrante quase que nos força a isso. E quando a gente cruza essa fronteira da solidão para a solitude, é uma coisa linda, muito linda. Espero que tenha sido um momento tão bom para vocês quanto foi para a gente. Acredito que para a Marta também foi bom, mas poder estar aqui partilhando isso com vocês, que transborda e nos sai pelos poros. Sim, não, foi maravilhoso, assim. Queria agradecer a todos aí pela presença. E é isso, né? Espero que a gente possa se encontrar em breve. Até breve, gente. Quem não entrou no grupo, entra lá. Tá, gente? Vou fazendo contato com Tchau. vocês. Beijo grande. Tchau, Tchau, beijo. gente. Tchau, tchau. Beijo.